Olá, meu povo, e aí, tudo beleza? Na aula de história de hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a questão da Guerra Fria, as causas, a questão dos acordos e as principais características dessa guerra. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Bom, gente, e o que foi a Guerra Fria? Então, ela foi uma disputa pela superioridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945. É chamada de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica, travada pela conquista de zonas de influência. A disputa dividiu o mundo em blocos de influência das duas superpotências e provocou uma corrida de armamentista que se estendeu por 40 anos. Com sistemas econômicos e políticos diferentes, Estados Unidos e União Soviética colocam o mundo sob a ameaça de uma guerra nuclear, criando armas com potência suficiente para explodir o planeta inteiro. Os Estados Unidos assumiram a liderança do chamado mundo capitalista livre e a União Soviética do mundo comunista. A Guerra Fria teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991. É a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e com conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. As causas. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudessem expandir a igualdade social, baseado na economia planificada, partido único, Partido Comunista, igualdade social e falta de democracia. Enquanto que os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e socialismo era predominante entre a política, a ideologia e sistemas militares. Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou a União Soviética e vice-versa, com armamentos, pois os dois países tinham em posse grande quantidade de armamento nuclear, e um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e, possivelmente, da vida em nosso planeta. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como, por exemplo, a Coreia e o Vietnã. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os países arrasados na Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. A partir dessa estratégia, a União Soviética criou, em 1949, o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que impedia seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Dessa forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética e o que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental.
Em 1949, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares para que estes pudessem se proteger em casos de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Entre os aliados da OTAN, destaca-se Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia e Espanha. E os aliados Pacto de Varsóvia destacam-se União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia. A origem do nome é chamada fria porque não houve uma guerra diretamente entre as superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. Houve alguns envolvimentos indiretos, como Guerra da Coreia. Entre os anos de 1951 e 1953, a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste e, com o apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina em 1953 com a divisão da Coreia no paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com um sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve o sistema capitalista. Já na Guerra do Vietnã, este conflito ocorreu entre 1959 a 1975 e contou com a intervenção direta dos Estados Unidos e União Soviética. Os soldados norte-americanos, apesar de todo aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongues, apoiados pelos soviéticos, nas florestas tropicais do país. Milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 1975. O Vietnã passou a ser socialista. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. E já em 1989 cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. Na década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados, com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas. O sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. As principais características da Guerra Fria foram: para entender melhor o que foi a Guerra Fria, é necessário entender as suas características. A principal característica desse conflito é a bipolarização mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o contraste entre o socialismo e o capitalismo ficou bastante evidente, levando à Guerra Fria. Outra característica importante é o fato de que as duas nações líderes, Estados Unidos e Rússia, fizeram grande uso de propagandas em diferentes mídias para divulgar as suas ideologias e dessa forma destruírem seu oponente. Outro fator muito característico da Guerra Fria é a divisão da Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial. O país foi distribuído entre a França, Inglaterra e Estados Unidos, que decidiram liderar em conjunto, e a União Soviética.
Outros fatores importantes em relação à Guerra Fria são as corridas armamentistas e espaciais. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia dispunham de uma enorme variedade de armas. Muitas delas foram desenvolvidas durante a guerra, outras foram obtidas de cientistas alemães e japoneses. Foi criada a partir disso uma busca por tecnologia para ampliar o seu poder bélico, mas sem necessariamente utilizar a sua força contra o inimigo. Essa corrida ao armamento era movida pelo receio recíproco de que o inimigo passasse à frente na produção de armas, provocando um desequilíbrio no cenário internacional. Se um deles tivesse mais armas, seria capaz de destruir o outro. O principal objetivo dessa estratégia era mostrar ao oponente que uma guerra não seria de fato uma ideia muito inteligente para nenhuma das partes. Assim, surge a paz armada, que consistia no equilíbrio bélico entre as duas potências. Dessa forma, a paz estaria garantida, pois sempre haveria o medo do ataque inimigo. E o que foi a corrida espacial? Foi a chegada do primeiro homem à Lua. Os Estados Unidos e a União Soviética também iniciaram uma disputa em relação aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir objetivos significativos nessa área. Isso ocorria porque havia uma grande disputa entre as potências, com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado do ponto de vista tecnológico e espacial. No ano de 1957, a União Soviética lançou o foguete Sputnik com um cão dentro. A cadela Laika foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Em 1961, a União Soviética colocou pela primeira vez na história um ser humano astronauta, o astronauta Yuri Gagarin, viajando no espaço. 8 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do primeiro homem, o astronauta Neil Armstrong, à Lua com a missão espacial norte-americana. Existem evidências irrefutáveis de que o homem realmente pisou na Lua. Todo o contexto da Segunda Guerra Mundial contribuiu para o acontecimento da Guerra Fria, de um modo geral. Além disso, havia uma grande tentativa por parte da União Soviética em expandir o socialismo como modelo econômico. Em contrapartida, os Estados Unidos tentavam consolidar o capitalismo. A Guerra Fria foi, sem dúvida, basicamente pautada pela busca de hegemonia política, econômica e militar em todo o mundo. Os Estados Unidos se sentiam ameaçados pela força do socialismo e a União Soviética também não gostava de ver os avanços do capitalismo. Agora que você já sabe o que foi a Guerra Fria, você sabe que em momento nenhum os dois países chegaram a se enfrentar em um conflito em seus territórios. Apesar disso, a Guerra Fria gerou uma série de instabilidades que culminaram na ocorrência de conflitos importantes. E os conflitos mais importantes são a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A União Soviética já mostrava sinais de enfraquecimento devido a problemas internos provenientes do excessivo gasto militar e do fato de que algumas nações queriam se libertar do seu domínio. Esse gasto foi usado tanto para conter essas revoltas quanto para se equiparar aos Estados Unidos, e isso acabou sendo um golpe para o bloco. O fim começou quando Mikhail Gorbachev subiu ao poder. Ele era um líder reformista que implementou uma série de mudanças econômicas e políticas na região. No começo da década de 1990, Gorbachev começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo.
Algumas dessas reformas não agradaram os adeptos do Partido Comunista, que tentaram aplicar um golpe de Estado na União Soviética. A população, no entanto, defendeu Gorbachev e mostrou que o melhor era que a Guerra Fria acabasse. Dessa forma, após a queda do Muro de Berlim em 1989, a assinatura do Acordo de Minsk em 1991, que declarava extinta a União Soviética, a Guerra Fria chega ao fim. As principais consequências da Guerra Fria foram formação de alianças militares, aumento de produção de armamento no mundo, principalmente de armas nucleares pelas grandes potências, reunificação da Alemanha, formação de novos blocos econômicos, ascensão do capitalismo, grande desenvolvimento e avanço tecnológico, modificação no mapa mundi com o surgimento de novas nações. Bom, pessoal, esse é um resumo sobre a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.